Vamos ler a Bíblia. Lucas 4, versículo 16, diz assim: Estando na cidade de Nazaré, terra da sua infância, como de costume, nosso tema é o costume, nós estamos atentos, costumes, né? De nação, costumes de pessoas, costume. Como de costume, foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas, as boas notícias de salvação aos pobres, né? Pobres, não são pobres de dinheiro, de outra coisa, pobres de entendimento. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade. Anunciar o quê? A liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui não está falando proclamar uma outra coisa qualquer, está falando proclamar o ano que? Da graça, favor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então acrescentou: hoje estas escrituras se cumpriram. João 5 diz assim, no versículo 25: E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos espiritualmente, ouvirão a voz do Filho, espiritualmente, porque morto não ouve nada, né? Ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão eternamente, não é verdade? Assim como o Pai tem a vida em si mesmo e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Não se admirem disto. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos, espiritualmente, em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar, vão viver. Aqui estava falando de um tempo que ainda não tinha sido nós ressuscitado com Cristo. Cristo nos vivificou. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para a condenação. Eu, porém, nada posso fazer de mim mesmo. Eu julgo pelo que ouço, e o meu julgamento é absolutamente imparcial e justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Quando eu faço declarações a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é válido, porém, um outro está fazendo também estas declarações sobre mim, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês saíram para ouvir a pregação de João, e ele testemunhou da verdade. Porém, o testemunho mais verdadeiro que eu tenho não vem de um homem, embora eu tenha feito lembrar o testemunho de João para que vocês creiam em mim e sejam salvos. João era como uma lamparina que queimava e brilhava bastante por um certo tempo. E vocês gostaram dele e ficaram alegres com a sua luz. Porém, eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que eu faço, que o meu Pai me deu para concluir.
testemunha que o Pai me enviou. E o próprio Pai que me enviou também testificou a meu respeito. Embora ele não parecesse a vocês pessoalmente, nem falasse diretamente com vocês, a sua palavra não habita em vocês, porque se recusam a crer naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque creem que elas têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Mesmo assim, vocês não querem vir a mim para que eu lhes dê a vida eterna. A aprovação ou não de vocês não vale nada para mim, pois como eu os conheço muito bem, eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai e vocês recusam acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados, mas vêm em seu próprio nome. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai e vocês recusam acolher-me. Estão recusando aceitar Jesus Cristo, o eterno, novo e vivo caminho. Eu sei porque vim a vocês representando o meu Pai e vocês recusam acolher-me, embora recebam muito depressa aqueles que não são enviados dele, mas vêm em seu próprio nome. Não me admira que vocês não possam crer, porque vocês aceitam a glória uns dos outros, mas não se importam com a glória que vem do único Deus. Do único Deus. Apesar disso, não sou eu quem acusará vocês disso diante do Pai. É Moisés. E é nas leis de Moisés que vocês depositam a esperança do céu. Dizemos isso por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não porque pensemos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos é o êxito que obtemos vem de Deus. Ele é quem nos tem ajudado a contar aos outros a sua nova aliança. Nós não pregamos a lei, mas anunciamos a aliança do Espírito, pois a letra mata, o Espírito lhe dá vida. Entretanto, aquele velho sistema de lei, gravado com letras em pedras que terminava em morte, veio com tal glória que o povo não podia fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo. Não deveríamos esperar uma glória muito maior nesses dias, quando o Espírito Santo está concedendo vida? Se o plano que trouxe condenação era glorioso, muito mais glorioso ainda é o plano que justifica os homens perante Deus. De fato, aquela primeira glória, tal como foi mostrada no rosto de Moisés, não vale nada em comparação com a glória deslumbrante da nova aliança. Portanto, se o velho sistema que se desvaneceu até acabar era cheio de glória celestial, a glória do novo plano de Deus para a nossa salvação, sem dúvida nenhuma, é muito maior, pois é eterna. E porque temos essa esperança, agimos com grande confiança, não como Moisés, não como Moisés fez quando colocou um véu sobre o rosto para que os israelitas não pudessem ver a glória desvanecer-se. Nós temos de fazer o povo enxergar a graça de Deus. Não podemos ser como Moisés.
Não só o rosto de Moisés estava coberto com o véu, mas a mente e o entendimento. A mente e o entendimento. Seu povo também estava vendado e obscurecidos. Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido verdadeiro da antiga aliança, porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus corações. Lemos 2 Coríntios 3. Agora vamos, para terminar, Hebreus 7, versículo 11. Se os sacerdotes judaicos e as suas leis fossem capazes de nos salvar, por que então Deus precisou mandar Cristo como sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, em vez de mandar alguém da ordem de Arão, a ordem a qual pertencia todos os outros sacerdotes? E quando se muda o sacerdócio, a lei também muda. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, e nenhum membro dessa tribo jamais serviu como sacerdote. Como todos sabemos, o nosso Senhor é descendente da tribo de Judá, que não havia sido escolhida para o sacerdócio. Moisés nunca lhes dera aquele serviço. Portanto, podemos ver claramente que o método divino mudou, pois Cristo, o novo sumo sacerdote, que veio da ordem de Melquisedeque, não se tornou sacerdote satisfazendo a antiga exigência de pertencer à tribo de Levi, mas de acordo com o poder que deriva de uma vida que não pode acabar, porque as Escrituras falam o seguinte a respeito dele: você é para sempre. Não foi como dizer que Cristo é para sempre sacerdote e nos fez de cada um de nós, a sua igreja, o sacerdócio real. Amém? Pai seja convosco. Vamos ler a Bíblia como ela é. Vamos ler a Bíblia. Lucas 4, versículo 16, diz assim: estando na cidade de Nazaré, terra da sua infância, como de costume, nosso tema é o costume, nós estamos atentos, costumes, né? De nação, costumes de pessoas, costume. Como de costume, foi à sinagoga no sábado e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu no lugar onde está escrito: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas, as boas notícias de salvação aos pobres, né? Pobres, não são pobres de dinheiro, de outra coisa, pobres de entendimento. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade. Anunciar o quê? A liberdade aos cativos e dar vista que aos cegos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui não está falando proclamar uma outra coisa qualquer, está falando proclamar o ano que? Da graça, favor. Então Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se, enquanto todo mundo na sinagoga olhava atentamente para ele. Então acrescentou: hoje estas Escrituras se